Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo de número 12. Domingo passado nós começamos uma série a respeito de fé corporativa. Por que fé corporativa, pastor? O que é isso? É uma nova doutrina? Isso é bíblico? Veja bem, a palavra do Senhor nos diz que para cada um de nós que estamos aqui, apesar da visão que nós temos ao nosso próprio respeito, e cada um tem a sua, uns se veem como bom demais, outros se veem como mal demais. E é certo que a maioria de nós temos ao nosso próprio respeito uma visão distorcida, porque nem somos bons demais, mas apesar de não sermos tão bons quanto achamos que somos, também não somos tão ruins assim. Não somos tão inúteis quanto parecemos ser. Apesar de que é isso que a palavra do Senhor nos diz, que nós somos servos inúteis. E esse versículo que fala a respeito da medida de fé que cada um de nós temos, diz para que nós não tenhamos ao nosso próprio respeito um pensamento mais elevado do que nos convém, para que nós nos conheçamos verdadeiramente como somos, para que nós olhemos para nós através das lentes da verdade, que a gente não tenha um espírito de autocomiseração, de gente que lambe as suas feridas e quer que todo mundo possa lamber junto, e fica remoendo, e fica ressentindo, e fica se lamentando, e a história nunca muda, é sempre o mesmo assunto, a respeito da mesma situação, nada muda. Ou gente que se acha super poderoso, super capaz, super forte, sabe de tudo, pode tudo, não precisa de nada, nem de ninguém. Também não é por aí. E através das situações, das circunstâncias, dos momentos, dos tempos, das estações, das temporadas que vamos vivendo, vamos percebendo no nosso interior essa medida de fé. Apesar de muitas vezes você se achar incapaz, impotente, diante de diversas situações, é isso o que a palavra do Senhor nos diz. E apesar daquilo que sentimos, apesar daquilo que vemos, apesar daquilo que achamos, nós precisamos aprender a ficar com aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Sabe por quê? Primeiro, aquilo que você sente hoje não é o que você vai continuar a sentir amanhã, vai passar. Segundo, aquilo que você acha hoje muda tão rapidamente quanto você muda de roupa ou toma banho, vai mudar. Aprenda a ser bíblico. Aprenda a ficar com aquilo que a palavra do Senhor diz para você. Aprenda a não abrir mão daquilo que é promessa do Senhor sobre a sua vida. Aprenda a não abrir mão do propósito que o Senhor tem ao seu respeito e a respeito da sua família. E apesar daquilo que hoje você está vivendo, temos centenas de pessoas aqui
E cada um está enfrentando a situação, vivendo a sua história, passando pelo seu momento. Entenda uma coisa: você tem uma medida de fé. Em você, o Senhor depositou uma medida de fé. É pouca ou é muita, pastor? Não sei. Você irá perceber isso enquanto você for vivendo. Enquanto você for enfrentando as suas situações, enquanto você for experimentando e sendo experimentado, enquanto você for provando e sendo provado. A grande novidade, a boa notícia qual é? Que você não precisa continuar com essa medida de fé imutável. Você, isso é sua responsabilidade, você precisa amadurecê-la, nutri-la, fortalecê-la e aumentá-la. Amadureça a sua medida de fé. Cuide dela. Aprenda a nutrir essa medida de fé que o Senhor te deu, na confiança que Ele tem em você. Mas aumente, expanda essa medida, não se limite, não se satisfaça. Por quê? Porque essa medida de fé, ela não serve somente para as situações que você enfrenta. Ela não serve somente para os seus milagres. Ela não serve apenas para satisfazer os desejos do seu coração, não. Essa medida de fé, o Senhor deu para você, para que você possa crescer na presença dEle, para que você possa ser um servo frutífero, produtivo, alguém ativo, alguém que tem uma fé frutífera, mas que não está preocupado apenas consigo, porque você não é um corpo. Você é apenas assim como eu sou, somos membros que formamos, que pertencemos e estamos ligados a um corpo. É por isso que a medida de fé que eu tenho não serve somente para mim, assim como a minha mão não serve somente ao seu próprio propósito, mas ela está ligada ao corpo. Ela é membro desse corpo e além de se servir, ela também serve a este corpo. Então a medida de fé que eu tenho serve para mim e serve para o meu irmão. Diga: a medida de fé, que eu tenho serve para mim e serve para o meu irmão. Atos capítulo de número 12 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Veja que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. A palavra do Senhor nos diz para que o nosso amor, ele não seja apenas de palavras,
mas que ele seja de fato e de verdade. Que ele não seja da boca para fora. Que o nosso amor como família, como corpo, ele não se limite àquilo que a nossa boca diz, mas se manifeste através de atitudes concretas, mas que seja manifesto através de posicionamento. Eu preciso aprender a me posicionar a respeito da necessidade que o meu irmão está enfrentando. Eu preciso parar de olhar para o meu próprio umbigo. Eu preciso passar a deixar de viver nessa bolha que eu vivo, me preocupando somente com as minhas causas, tentando encontrar suprimento somente para as minhas necessidades. Hoje de manhã nós lançamos aqui a área social da igreja. Pastor Marcelo, junto com uma equipe, está liderando, e essa área tem como propósito ajudar pessoas que estão passando por dificuldades pontuais, para que elas possam ter um fôlego, para reorganizarem, para reestruturarem a sua vida, porque nós temos entendido que não basta nós orarmos, impormos nossas mãos e declararmos e profetizarmos e falarmos em língua, se a pessoa sai daqui com o estômago vazio e chega em casa e se depara com a despensa vazia. Nós também não queremos entrar na área do assistencialismo e nem resolver a vida de ninguém. A gente não quer resolver a vida de ninguém, a gente apenas quer ajudá-lo para que você consiga reorganizar a sua vida, amém? E se você deseja participar dessa área, procure o pastor Marcelo, procure o Bruno, fique em pé, Bruno, pastor Marcelo, fique em pé, e eles vão poder orientar você, a Kelly também, não sei se está aí, o Raul, para que você possa participar desse projeto. Mas nós precisamos entender isso, de que eu tenho vindo na igreja, eu tenho levantado a minha mão, eu tenho orado, eu tenho entregado a minha oferta, entregado o meu dízimo, mas existem pessoas do meu lado, que eu não posso permanecer de olhos fechados, e nem posso concordar quando alguém sobe aqui e diz, não se preocupe, não se importe, esqueça quem está do seu lado. Não, nós queremos ir juntos, nós queremos avançar juntos, nós queremos crescer juntos, nós queremos e vamos prosperar juntos, nós vamos vencer juntos, vamos aprender a guerrear uns pelos outros, e não um contra o outro, mas vamos dizer, querido, um ao outro ajudou e disse, seja forte, porque eu vou somar minha medida de fé com a sua medida de fé, e eu creio que o Senhor fará maravilhas. Isso é corpo. Qualquer coisa é qualquer coisa. Mas o corpo, ele está ligado. O corpo, ele está junto. O corpo, ele permanece junto. Apesar das dores, apesar das enfermidades, eu tinha um refluxo terrível. Eu deitava, voltava comida, voltava bebida, voltava tudo que tinha para voltar. Saía até espírito, irmão. Meu corpo inteiro sofria por causa do meu estômago. O meu esôfago estava sofrendo por causa do meu estômago. O problema era do estômago, mas estava já atingindo o esôfago e atingia o corpo todo, porque me debilitava. Então todo o meu corpo se voltou para o estômago, até que eu tive que fazer cirurgia e não teve jeito mesmo, ou morria de vez. E é justamente isso que nós vemos acontecer aqui nessa passagem que nós lemos, em Atos capítulo de número 12, e eu quero compartilhar com vocês 4 lições.
e que nós possamos estar atentos a essas lições. A primeira, o movimento do corpo de Cristo paralisa o movimento do inimigo. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se nós somos o corpo de Cristo, é através de nós que ele se manifesta. É através de nós que o poder dele se manifesta. É através de nós que o Espírito dele se move. Veja bem, se você não tem nenhum propósito a respeito da sua vida, a respeito da sua fé, a respeito do seu relacionamento com Deus, você precisa entender que este não é o mesmo comportamento do seu adversário. Ele tem um propósito ao seu respeito muito claro: o de roubar, matar e destruir. Ele tem esse propósito claro. Essa é a sua meta de existência. Ele persegue isso e tenta isso de todas as formas, através de todos os caminhos: o de roubar você, o de matar você, até destruir você de uma vez por todas. Mas o Senhor olha para Pedro, para este mesmo Pedro que está preso, e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. E em 1 João está escrito que foi justamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não posso entender alguém que apenas se torna espectador da destruição da vida de um membro desse corpo e não faz nada para que isso mude, para que esta situação chegue a um fim. Eu não posso entender alguém que você conhece aqui dentro dessa igreja, alguém que alguém que chegou nos seus ouvidos o conhecimento a respeito de uma situação que essa pessoa está vivendo, e você faz que nem o sacerdote e que nem o levita, diante daquele homem que foi surrado, roubado e deixado como morto à beira do caminho. Passam de longe, não se envolve. É melhor não se envolver. É melhor não se aproximar. É melhor não se comprometer. O mínimo esforço, o mínimo compromisso e o máximo de satisfação. Não, queridos. Isso não é corpo. Nós precisamos entender que somos corpo de Cristo, e é contra este corpo que as portas do inferno não podem prevalecer, e é neste corpo que o poder dele se manifesta, e é através desse corpo que a glória dele enche a face da terra, e quando este corpo se movimenta, o inferno treme, porque ele sabe que este corpo, ele não age na sua própria força, porque não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que nós nos movemos. Se nós estamos aqui, nós podemos fazer diferença nessa cidade, nós podemos fazer diferença nesse bairro, nós podemos fazer diferença nessa rua, mas nós não queremos apresentar show para as pessoas do lado de fora. Nós queremos fazer diferença primeiro na sua vida e na sua família, e ajudarmos uns aos outros nessa caminhada que é a jornada da fé. Fala para a pessoa que está do seu lado: conta comigo, porque você não está sozinho. Diga: quando o corpo de Cristo, diga mais forte, diga: quando o corpo de Cristo se movimenta, ele paralisa o movimento
do inferno. Pedro estava preso, mas o corpo de Cristo estava junto. Pedro estava preso, mas havia um povo reunido e dizendo: Senhor, liberta Pedro. Nós precisamos de Pedro, nós não vamos esquecer de Pedro, nós cremos na libertação de Pedro e não vamos não vamos deixar de orar enquanto Pedro não for liberto. Nós desistimos das pessoas muito fácil. A gente abre mão do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família, de gente que é importante para nós, da nossa igreja. Abrimos mão de tudo facilmente. Porque o inimigo nos resiste, porque o inferno nos resiste, querido. O Senhor falou para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Qualquer levante do inferno que se levantar para tentar te resistir, você é que vai resisti-lo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. O segundo, intenção e intenção. Intenção com C cedilha. Herodes tinha uma intenção a respeito de Pedro. Verso de número 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção, com C cedilha, de maltratá-los. Intenção com C cedilha fala a respeito de expectativa, desejo, pensamento, propósito a ser alcançado, plano, projeto a ser executado. Volto a falar. O seu adversário, o seu inimigo, tem um propósito claro ao seu respeito e a respeito da sua família. E tem gente que é banda voou. Está vivendo de qualquer jeito, sem uma visão de vida, sem uma perspectiva, sem um plano, sem um propósito, usando a desculpa religiosa para justificar sua omissão. Não, Deus sabe, não, está nas mãos de Deus, não, Deus está fazendo, não, Deus está preparando, não, Deus está providenciando, não é mesmo? E você, está fazendo o quê? E qual é a sua responsabilidade nisso tudo aí? E onde é que você entra nessa história? Está morrendo afogado, Deus manda uma boia, não quero. Está morrendo afogado, Deus manda uma lancha, não quero. Manda um jet ski, não quero. Tem que ser um navio da marinha. Se não for o navio da marinha, não é de Deus, é mesmo. Deus está querendo te ajudar, e você? Deus está falando, e você? Deus está providenciando, e você? Qual é a sua intenção? Gente que vem na igreja no automático: não, é domingo, vou para a igreja, não tenho nada para fazer em casa, vou para a igreja. Gente que adora, que louva, sem intenção, sem expectativa, sem propósito. Gente que serve na igreja, que é voluntário na igreja, porque virou um divertimento, virou uma distração. Saia, não, você não serve, porque nós temos um propósito. Qual é a intenção que você tem a respeito da sua vida? Qual é a intenção que você tem a respeito da sua família? O seu inimigo tem. Deus também tem. E você? Herodes tinha a respeito de Pedro. Ele tinha a intenção de maltratá-los e de levar Pedro a julgamento público, para ser condenado, para ser humilhado e para ser morto. Mas a história continua e no verso de número 5 diz que Pedro então ficou detido na prisão, mas
a igreja orava intensamente a Deus. Enquanto Herodes tinha a intenção de envergonhar a Pedro, a igreja estava dizendo: Senhor, honra a Pedro. E ela estava colocando nisso, além de expectativa, além de desejo, ela estava fazendo isso com fervor, ela estava fazendo isso de todo o coração, ela estava fazendo isso com toda a disciplina, ela estava fazendo isso com todo empenho, com todo temor, com toda reverência, de maneira intensa, das duas formas, sendo intencional e sendo forte, sendo intenso, colocando vida, colocando força. Aqui a gente canta. Tá morrendo, meu filho? Tomou um lactopurga antes de vir para a igreja, foi? É o que? É gases isso aí? Mateus capítulo 11, verso de número 12, diz que o reino dos céus, ele é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você quer que seja feito na sua vida, na terra, assim como é no céu? Você quer que o reino de Deus chegue dentro da sua casa, na sua família, nessa igreja, na nossa cidade? Nós precisamos ser pessoas intencionais nos nossos relacionamentos, na nossa busca com o Senhor, no nosso compromisso com a igreja, em tudo aquilo que diz respeito a nós. Nós precisamos colocar intenção, desejo, expectativa, força. Enquanto eu estou aqui adorando, enquanto eu estou aqui orando, eu estou certo de que Deus está agindo por mim, de que o céu está sendo movimentado ao meu respeito, e eu estou certo que algo sobrenatural vai acontecer, porque eu não estou na presença de um Deus morto, mas eu estou na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Se você crê nisso, levante a sua mão para o alto, coloca força e diga glória a Deus nessa noite. Vai para lá, toma um remédio de verme, meu filho. Povo frouxo, povo mole, tem medo de tudo, se cansa por tudo, leva as coisas de Deus a sério. Entenda que você tem uma resistência, você tem um adversário, você tem um inimigo. Não espere que o diabo seja seu amigo. Ele vai fingir que é, mas ele não vai abrir mão de destruir você. Está abrindo mão das promessas do Senhor para a sua vida? O diabo não vai abrir mão do propósito dele não, viu? Diga, eu preciso. Diga mais forte, diga, eu preciso ter mais expectativa e mais vida na minha vida com Deus, na minha vida de oração, na minha meditação da palavra. Diga, eu preciso ser mais intencional e ser mais intenso. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Terceiro, algo sempre acontece de repente, quando o corpo age a cada dia. O que mais tem hoje é gente depressiva, gente angustiada, gente com síndrome do pânico. Vai no psicólogo, toma um remédio, tranquiliza a sua vida, meu filho, resolve. Isso não se resolve com oração. Vai no psiquiatra, vai sim. Pega uma eu tomo cipramilzinho toda manhã. Me deixa legalzão. Resolve sua vida. O tanto de problema, as buchas que vocês põem em cima de mim, eu preciso tomar diazepam.
para aguentar o rojão. A gente tem essa ansiedade das coisas acontecerem num passe de mágica. Não, eu vou lá, o pastor vai dar uma orada em mim, vai dar uma benzida, eu vou sair assim para vencer. Não, depois desse culto, eu vou sair rompendo em fé. Amanhã é segunda-feira, você já amanhece amaldiçoando o dia que você nasceu. Para que eu nasci? Hoje é segunda. Ô, desgraça. Pega o metrozão, ônibus, trânsito, marginal, chuva, ventania, alagamento. Você precisa continuar avançando. Você precisa continuar crendo. Não, o irmão não atendeu. Não, eu convidei para vir na igreja, não veio, pastor. O problema é dele. Agora, olha, é ele com Deus. Não, eu tenho orado com ela, mas ela não se posiciona, ela não resolve. Agora, a responsabilidade é dela. A palavra do Senhor diz: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. A palavra está aqui, ó, verso de número 7, acompanha aí, repentinamente, quer dizer, de repente apareceu um anjo do Senhor, foi de repente, mas não foi sem causa. A igreja estava orando todos os dias, desde o momento em que Pedro foi preso, a igreja se reuniu na casa de alguém, e a igreja orava e clamava, e dizia: Senhor, não abrimos mão de Pedro, Senhor, nós clamamos em favor de Pedro, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que os decretos sejam mudados, o coração do rei está nas tuas mãos, e o Senhor o inclina para onde o Senhor quiser. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que a coisa seja instantânea. Ou talvez, aí é o outro extremo, a gente vê alguém bem sucedido. Aí a gente fala: não, de repente o irmão apareceu com um carro novo na igreja. Não, de repente a irmã apareceu com a bolsa Chanel. Menina, ela só usava Riachuelo, agora está de Chanel. Foi de repente. Menino, não é que a abençoada colocou uma foto no Facebook, ela está lá em Miami, de repente a vida dela mudou? Você está achando que foi de repente, é? Todos os dias, cada dia. E é isso que a palavra do Senhor nos diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai haver um dia perfeito na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida: vai amanhecer e vai começar um novo tempo na sua vida e na sua família, para a glória do nome do Senhor. Mas você não pode desistir. Você não pode abrir mão. Está cansado? A igreja orava todos os dias, até que de repente o anjo apareceu. Vai aparecer anjo de repente na sua vida, mas é todos os dias que você tem que dizer: Senhor, eu creio, eu estou crendo, é por mim, é pelo meu irmão, é pela minha família, eu estou crendo. Tem que aumentar a resistência. Cadê meu ponto aqui? Estou perdido. Meu Deus. Vai. Eu aí?
Quarto, abra a porta. O seu milagre está lá fora. Qual é o outro problema que nós temos? Quando abriram a porta e o viram, ficaram o quê? Perplexos. Menino, não é que... Deus leva a sério sua oração, viu? Sabia disso? Você já parou para pensar a respeito do que você está orando? Depois não vai reclamar não, viu? Eles estavam orando. Deus enviou um anjo. O anjo abre a porta da cadeia. Pedro vai até a casa onde eles estavam. Quando chega na casa, bate na porta. Uma serva chamada Rode vai abrir a porta. E quando ela abre a porta, está o quê, Pedro? Pedro é o quê? A resposta da oração. O que é que ela faz? Fecha a porta, vai até deixa Pedro lá fora. Fecha a porta, volta até o povo e diz, gente, Pedro está lá fora. O que é que o povo diz? Conversa, Rod. Que conversa? Você deve estar doida ou deve ser o anjo dele. Sabe qual é o problema da gente? A gente ora sem propósito. A gente ora sem expectativa. A gente ora com o coração incrédulo. A partir de hoje, nós vamos fazer orações do tamanho de Deus. E nós vamos crer em tudo aquilo que nós estamos orando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga, muito mais de Deus vai acontecer na sua vida. Abra a porta! O seu milagre já está lá fora. O milagre que a sua família precisa, a sua resposta chegou. Nós precisamos crer. Crer por nós e crer por todos. Irmão, sua medida de fé está pouca. Eu vou orar com você. Deus vai responder a minha oração. Deus vai te abençoar. E tem mais, Ele vai aumentar a sua medida de fé. E muito mais nós vamos ver acontecer para a glória do nome dEle. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida? E pode dizer amém nessa noite. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus.